De novo, participando mais uma vez dessa aula. Agora falaremos sobre cidadania em construção, a equidade, direitos e a diversidade no Brasil. Como foi falado anteriormente nos vídeos anteriores, que somos diferentes, que nós temos uma construção diferenciada, que nosso Brasil ele é grande, ele tem direitos, eles têm deveres, eles têm problemas como qualquer local, mas é nosso Brasil e a construção da nossa cidadania ela é importante para que possamos levar e considerar as conquistas que nós já tivemos desde a nossa colonização, entre aspas, né, até os dias atuais. E falar sobre cidadania dentro da equidade dos direitos e dentro principalmente da diversidade, que é o nosso país, é muito difícil, muito complicado, mas que podemos sim fazer com que a nossa sociedade ela entenda um pouquinho mais sobre essa grande construção que acontece, que está acontecendo nos dias atuais dentro do nosso Brasil e dentro da nossa região, no caso da nossa região amazônica. As políticas públicas em si, as ações afirmativas e papel do Estado. As políticas públicas elas têm uma importância muito grande dentro dessa reparação histórica voltada para os povos originários e voltados pelos povos afrodescendentes, né? As ações afirmativas é o dever histórico que o Brasil tem, que a República tem, que o Estado brasileiro tem para reparar essas desigualdades acumuladas ao longo dos séculos. E essas ações, elas são instrumentos concretos da justiça que vai fazer com que abra a porta para quem foi excluído socialmente, historicamente, dentro da nossa construção. E a educação como um direito que está lá na Constituição Federal, né, como um direito garantido à pessoa cidadã do Brasil. É um acesso de qualidade, no qual vai se criar o alicerce dentro da emancipação e da cidadania plena. Educação e saúde, que está dentro da nossa Constituição, ela não é apenas um dever, ela é uma obrigatoriedade, ela é um direito que a pessoa tem, independente de qualquer coisa. O papel do Estado dentro dessas ações afirmativas é uma reparação e uma justiça social. É um direito de garantir a inclusão dentro da concepção social e a implementar ações de políticas que vão além do acesso, que vai além da formulação de currículo, ela vai incluir a pessoa dentro dessa permanência de poderes, dentro dessa política de garantir os grupos excluídos façam parte da sociedade e não ficam tão excluídos em si. A reparação que o Estado tem dentro dessa concepção de ações afirmativas, que é um legado que vem lá da estrutura enraizada da escravidão dentro da formação social, ela vem criando um mecanismo que permite a representatividade e ocupação do espaço por poder dos menos favorecidos, né? Reparando uma contextualidade histórica há muito tempo perdida e que precisa, sim, ser garantida novamente. A diversidade de raça, a diversidade cultural e a igualdade racial no Brasil. Ela começa com a nossa ancestralidade e representação. É um racismo que precisa ser superado, que precisa ser estudado, que precisa ser diminuído. E a democracia como uma prática plena antirracista. Esses três conceitos, essas três ligações que existem dentro da diversidade cultural, ela precisa sim ser trabalhada, ela precisa sim ser colocada em prática, como lá na grade curricular, porque já tem na grade curricular, da grade curricular nacional, esse embasamento legal de que é preciso trabalhar a nossa diversidade, a nossa cultura, respeitando os povos originários, respeitando os afrodescendentes, trabalhando de uma forma mais concreta dentro das escolas essa diversidade cultural que o Brasil tem, incluindo e respeitando, sim,
aqueles que fizeram parte da população, que fizeram construir a história do nosso Brasil e que precisa sim ser reconhecido, ser trabalhado, não somente como um dia, como por exemplo o dia do índio, entre aspas, o dia da consciência negra, entre aspas, né? Mas sim ser trabalhado o ano todo durante a grade curricular. Não somente um dia específico no calendário escolar, mas sim ser trabalhado de uma forma plena, unânime, em toda a contextualização. Fazer com que a lei, o decreto, que a lei sim seja entre em vigor, né? Para quê? Para que a gente possa sim ter uma democracia plena, uma democracia justa, uma democracia que abrange toda a população do Brasil. Os direitos humanos em si é um desafio muito grande quando fala-se de direitos humanos, principalmente a nível de Brasil, principalmente pós-ditadura, principalmente toda essa contemporaneidade que o Brasil está enfrentando atualmente, enquanto que uns estão pedindo que a ditadura volte e outros estão contra esse pensamento retrógrado em si, né? Falar sobre direitos humanos é bem complicado, bem delicado. Por quê? Porque a gente tem que levar e reconhecer a diversidade que é a nossa cultura. Vendo as desigualdades estruturais que existem dentro desse país, um país em que uma população é rica, outra é pobre, uma que está na linha da pobreza, um que está acima da linha da riqueza. Então, há diferença dentro dessa concepção da Declaração dos Direitos Humanos de 48, é justamente para quê? Para dar dignidade à pessoa, para fazer com que ela tenha a dignidade de desenvolver, de progredir, como é que eu posso dizer para vocês, de ser útil à sociedade. E isso daí é o mínimo que se pode ter, mas infelizmente a gente sabe que existe a desigualdade em tudo quanto é parte, né, em tudo quanto é lugar em si. E essa questão dos direitos humanos, como a gente trata dentro desse papel de realidade, ela fica muito difícil a lidar com a questão social como um todo, porque existe violência dentro da violência, existe discriminação, existe racismo, existe aquela questão do favoritismo, né? Existe a questão do parentesco, parentesco dentro das instituições de trabalho, existe o famoso QI, quem indica, existe sim tudo isso daí dentro dessa concepção estrutural que vem a ser um grande desafio para os direitos humanos em si. Os direitos também, a desigualdade social, vocês podem ver, né, que a desigualdade social e o racismo estrutural bate de frente com direitos humanos, violência letal e segurança pública bate de frente com direitos humanos, assim como a questão da população indígena e as comunidades tradicionais, sistema carcerário, tortura e trabalho análogo à escravidão. E a gente sabe, todo dia sai na mídia essas questões. Essas questões são batidas contemporaneamente, todo dia está sendo colocado na mídia social, seja por via televisão, seja por canais de multimídia, de mídia social, mas essas questões elas são levantadas todo santo dia dentro dessa lógica dos direitos humanos, até onde nós temos direitos à liberdade, sendo que quando se fala da questão de violência, por exemplo, aonde vai o direito do bandido e aonde vai o direito do cidadão. Porque se o bandido entra dentro da sua residência e você vai se defender, é arriscado você responder por violência contra o próprio bandido. E aí fica difícil, né? Porque essa questão dos direitos humanos é uma faca de dois legumes. Tem que ver o pró e tem que ver o contra. Até onde você vai na sua liberdade e até onde a pessoa abusa da sua liberdade. E isso daí é muito complicado de se lidar e de se falar. Por um lado é necessário, mas por outro, aonde eu perco o meu direito, aonde eu para a minha liberdade em si. E as desigualdades que existem quando a gente fala de direitos humanos, não é somente ver um lado, mas sim ver o outro também que precisa de atenção.
A questão do gênero e saúde. Gênero e saúde dentro da identificação em si, a saúde pública, é um fator que a gente precisa também estar trabalhando. Por quê? Porque a disparidade em si da questão de gênero, identificação de gênero, ela é muito grande. Não vou levantar a questão, de novo falo, não estou levantando questões a respeito de discriminação ou a forma como, né, vai ser aceito as minhas palavras, mas a questão de gênero na saúde é um momento delicado da gente estar trabalhando, porque o próprio SUS, ele colabora com essa modificação. Vejo pelo lado das mulheres trans, das pessoas que estão em fase de transformação sexual. E essa questão, ela é muito delicada de se trabalhar. Por quê? Por um lado, a interseccionalidade do gênero, da raça, da classe cruzam e amplificam a vulnerabilidade de acesso, mas que, por outro lado, essa discussão ela vai muito além da unidade de saúde, muito além do que a gente possa estar lidando. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se está dando direitos, aí a gente vai barrar de novo lá na questão dos direitos humanos, aonde você está indo dentro do teu direito e aonde tu está respeitando o direito do próximo. A questão em si, ela é muito delicada de se trabalhar. E a disparidade do acesso das mulheres negras, trans e periféricas dentro do sistema de saúde, ela ainda é sim uma barreira. Ela ainda é sim complicada de se trabalhar, ela ainda é sim difícil para o próprio profissional entender ou aceitar as concepções das mudanças que se tem em relação ao gênero sexual. Lógico que geneticamente existe dois gêneros, masculino e feminino. Mas também tem o ambíguo, né, que é aquele famoso hermafrodita, ou seja, são três tipos de sexo que existem, mas geneticamente falando, masculino e feminino. É o padrão em si da sociedade. Agora, como a sociedade vai se comportar dentro da sua opção sexual é outros 500. E isso daí não levanta-se sim a questão de como a sociedade vai aceitar e de como o profissional também vai aceitar. Por quê? Porque dentro da questão social e dentro da questão profissional, eu não posso estar impondo também a minha vontade. Aí a gente entra de novo naquele quesito. Aonde começa o seu direito e termina o meu, e aonde começa o meu e termina o seu. Para ser uma sociedade bem justa, bem ampla, bem generalista, é necessário também ter limites com relação de como iremos tratar as pessoas, de como iremos cuidar das pessoas, de como iremos lidar, porque é tudo uma questão de transformação e aceitação como um todo. E quando a gente fala de gênero, a gente tem que entender as diversidades, as diferenças que existem. Existe, sim, a orientação biológica, masculino, feminino, e eu, particularmente, enquanto professora, fica muito difícil a gente entender e colocar na cabeça do nosso aluno, e principalmente da sociedade que nos procura para o serviço, é de como vamos estar lidando com essa gama de diferença. As pessoas precisam se adaptar, sim, mas tem certas coisas que é quase inadmissível a gente aceitar, principalmente quando é imposto, né? Quando é ameaçado, quando é colocado de uma forma em que fica difícil a gente trabalhar. As pessoas em si, para se entender as diferenças, acho que a gente precisa começar a entender realmente o próximo, né? A gente fala muito na saúde, no quesito ter empatia, mas o que é ser empático? O que é viver em empatia? Será que a empatia é somente do profissional com o seu paciente, seu cliente, seu usuário? Não pode ser ao contrário também, o usuário ser empático com o profissional? Ele está na posição do profissional, saber como que é difícil para o profissional estar lidando também com essa gama de diferenças que existe, porque a gente precisa sim se adaptar, mas a gente precisa também trabalhar nossa questão emocional, nossa questão física para poder lidar com isso, porque é tudo uma questão de mudanças em si. Né? E essas mudanças gera conflito, e conflito gera mudanças.
Precarização do trabalho no Brasil. O trabalho, também renda, é um fator preocupante dentro dessas mudanças estruturais, né, que nós temos. Porque quando a gente fala de trabalho, da própria Constituição Federal, ela está dizendo que para a pessoa ter saúde, para a pessoa estar de bem consigo mesmo, ela precisa ter trabalho, ela precisa ter lazer, ela precisa ter segurança, ela precisa ter um meio ambiente saudável, ela precisa ter um monte de coisa para ela poder dizer que ela tem saúde. E quando a gente não tem trabalho? E quando a gente está no mercado, em que esse mercado de trabalho, nossos direitos não são respeitados, esses direitos são violados, né? Em que tem risco de acidente, e esse risco de acidente que pode ser evitado não é a falta de condições de trabalho. Falta de condições de trabalho também é importante, trabalhar demais, já quase chegando à escravidão. A questão da escala 6x1, que é o que a gente vai falar mais daqui a pouco, também é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Será que essa escala 6x1 vai beneficiar o trabalhador? Ele vai dar direitos ao trabalhador, né? Porque a precarização do trabalho, ele vai muito além da fronteira em que você tem um emprego estável, de que você tem uma carteira assinada. E eu acho interessante quando quando eu vejo nas mídias aquela questão dos memes, que eu sou CLT, que é o que está hoje no meio da juventude, eles não são CLT, então eles não sabem o que é isso. Por que eles estão falando de uma maneira ridicularizando uma conquista da população brasileira? Eu acho interessante como esses jovens atualmente, que não são CLT, que não têm carteira de trabalho, que não têm direito trabalhista, que não sabem como é difícil, como foi difícil conquistar esse direito, fazerem um meme de algo banalizando as pessoas que trabalham. Né, que trabalham, que lutaram por um direito, desvalorizando aquelas que morreram para que alguém tivesse o direito de receber, de se aposentar, de receber os benefícios. Lógico que tem falhas e muita. Não estou dizendo que não tenha falhas, tem falhas e muita, mas que é um direito garantido. E quantas pessoas gostariam de ser CLT? Gostariam de ter um benefício, gostariam de ter uma renda fixa, né? Quantas e quantas pessoas não teriam isso? Por quê? Porque a precarização do trabalho também, ela não é uma escolha que a pessoa tem, é uma opção que a pessoa tem, é uma necessidade que a pessoa tem. É porque ela não pode, se ela for roubar, ela é presa, né? Bandida. Se ela trabalha de uma forma irregular, ela também pode ser considerada bandida. Por exemplo, teve um período em que os camelôs que não tinham direito a vender os seus produtos, eles eram perseguidos pela polícia. Como é que eles iriam trabalhar se às vezes a polícia estava lá atrás, porque lá no espaço público os comerciantes se reuniam, estavam perdendo mercadoria, denunciavam, esses trabalhadores informais eram caçados. E aí? Como é que ficavam as coisas, né? Como é que isso se resolvia? Não é uma opção que ela está querendo, é uma escolha que ela fez, infelizmente, por necessidade. E essa informalidade ela é crescente, mais de 40% da população que está em ativa, ela está numa situação complicada de trabalho. Ela está sem uma proteção legal nenhuma dos seus benefícios. A desigualdade ela é ampliada principalmente nos negros, nas mulheres e nos jovens em si, que entra no mercado informal. E a luta pelos direitos é uma organização coletiva e principalmente de resistência e conquista. Na nossa história democrática, nós temos várias e várias e várias histórias sobre como foi necessário a organização, fazer movimento, fazer passeata, fazer barricada, fazer de tudo para que os direitos dos trabalhadores fossem garantidos em lei, principalmente na velha e boa CLT, né? Dentro da questão dos gráficos, vocês podem estar vendo aqui, ó, nesse gráfico que foi feito pelo PNAD do IBGE, em cima dos gráficos dos dados do IBGE, a diferença entre homens e mulheres sem carteira assinada e informais no Brasil no trimestre de 2019 a 2022, as mulheres em si,
que são essas maiores aqui, é que sofrem mais. Muito mais com relação aos homens, né? As mulheres, elas sempre são discriminadas, isso daí é histórico, como eu já falei anteriormente, na questão do racismo e na questão do sexismo estrutural, de preconceito. As mulheres, elas sempre estão em desvantagens em relação aos homens quando fala de tudo. Em questão de trabalho, em questão de moradia, em questão de estrutura, em questão de educação e assim sucessivamente. Como eu falei anteriormente, são quase 40% da força de trabalho que está na informalidade do serviço, que não tem os direitos garantidos em lei. A questão da uberização, né? As pessoas que fazem Uber, que são autônomas, entre aspas, são pessoas em que ela tem que estar disponibilizada 24 horas por dia, porque o Uber, apesar de ganhar para ela, mas ela tem aquele vínculo com a empresa, mas ela não recebe nenhum tipo de benefício da empresa. Ou seja, se tu trabalha, tu tem, se tu não trabalha, tu não tem. E aí é que está a questão justamente dessa uberização que atualmente aqui na nossa cidade, por exemplo, de Tefé, que está começando a ser implantada a questão do Uber, nós temos os casos dos mototaxistas. Os mototaxistas, se eles trabalham, eles têm. Se eles não trabalham, eles não têm, né? Mas aí a pergunta fica, se você daria conta de trabalhar debaixo de sol, debaixo de chuva, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora? Por conta própria? E tem mais um detalhe, né? Que eles pagam, segundo informações colhidas, que eles pagam o sindicato, mas o sindicato não passa nenhuma benevolência para esses seus associados. E aí, como é que fica? Eu estou dizendo que essa informação foi uma informação coletada, né? Não vou dizer o nome dos santos, mas que foi algo que a gente foi atrás para saber como é que funciona a questão dos mototaxistas aqui na nossa cidade. Como é que eles têm? Será se eles têm benefícios? Será se eles são atendidos dentro da categoria? E dentro dessa informação, boa parte dos mototaxistas, eles também têm outros vínculos, outros empregos, ou seja, eles fazem para adquirir uma renda extra o aumento de sua renda familiar fazendo a questão do mototáxi, o que é muito comum aqui na nossa cidade. Flexibilização das jornadas, a permanência das expansões exaustivas, com uma escala 6x1, a 6x1, 6 dias de trabalho e 1 de descanso, quase uma escravidão, né? Também. Aí tem que considerar como que isso será feito, como que isso foi feito e por que que está esse debate todo na Câmara, no Senado e assim sucessivamente, porque particularmente você trabalha de segunda a sábado, folga um domingo, segundo informação colhida também, que a pessoa teria direito a 2 domingos de folga, 2 domingos de folga, e as outras folgas seriam na semana. Aí a pergunta se que fica, será pago o benefício dessa pessoa? Ela vai receber os direitos trabalhistas dela certinho, né? Porque trabalhar 6 dias e folga um, se você for levar na ponta do lápis, quem sai ganhando são os empresários. Porque o trabalhador mesmo não sai ganhando nada, não. Ele vai sair ganhando estresse, dívida, dor na coluna, mal-estar, cansaço psicológico, cansaço físico e assim sucessivamente. O impacto nas desigualdades afeta o desproporcionamento das populações periféricas, principalmente jovens e mulheres, e são consideradas pessoas de vulnerabilidade e ciclo de pobreza. Né? Tem pessoas que preferem trabalhar por si só, para si mesmo, do que trabalhar para outro, que é, como eu falei, é uma opção. Mas esse impacto dentro da desigualdade, se ele não paga o INSS, digamos assim, por livre vontade, ele não vai ter o direito dos benefícios necessários. Se ele é autônomo, quem que vai pagar se ele sofreu um acidente de trânsito, se ele sofreu algum acidente de trabalho? Quem é que paga? Né? Porque quando você trabalha de carteira assinada, um emprego estável, você tem os benefícios da lei, você tem os direitos de como receber tudo isso caso aconteça alguma coisa. Já o informal não, o informal ele tem essa particularidade. Quem é que vai ajudá-lo na hora da necessidade? Considerando também a questão dos povos tradicionais, né, que eles estão inclusos nesse grupo de vulnerabilidade de risco.
como uma questão social também. Aqui nós temos a integração, segundo a portaria da medicina ocidental e saberes ancestrais, que está no decreto 8.750 de 2016, e dentro do decreto 11.481 de 2023, ou seja, são decretos novos, né? Bem novinhos, bem bebezinhos ainda, no qual toda a cultura tradicional e a saúde, ela está inclusa dessa forma holística de compreender o bem-estar e a questão da estrutura em si, dentro integrando a medicina ocidental com os saberes ancestrais, e sabendo nós que a maioria da medicação que nós temos são medicações que derivaram das ervas medicinais que foram traduzidas e produzidas e reproduzidas verbalmente pelos nossos ancestrais, nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, e assim sucessivamente. E dentro dessa proteção aos povos tradicionais, no caso da saúde indígena, dos povos originários, tem a Política Nacional de Saúde Indígena, que vem dentro do subsistema do SUS garantir a necessidade de atendimento diferenciado e intercultural aos povos originários, dentro de área, fora de área, como já foi falado bastante anteriormente. Respeitar a cultura quilombola dentro dos seus territórios. Aqui na imagem em si, como eu falei anteriormente, eu achei bastante interessante a história desse quilombo, porque eles estavam comemorando 50 anos de quilombo, mas não tinha reconhecimento de sua terra. A diferente dos indígenas, né, dos povos originários, que boa parte tem reconhecimento de suas terras em si, e a gente sabe que na questão cultural e tradicional, a terra ela tem um fator importantíssimo de manutenção, de estrutura, de conservadorismo e assim sucessivamente, uma representatividade muito grande na base social dos povos tradicionais. Quem possui a terra possui o seu mundo. E aqui nessa imagem desse quilombo completando 50 anos, mas sem demarcação de terra. Eles são quilombo, mas eles não têm a terra que era destinada a eles. Então, isso daí é um fator em que bate muito com o que nós estamos falando em relação à questão política em si. Como é que vai se conservar uma tradição se eu não tenho os meios necessários para conservá-lo, né? A sabedoria ancestral, que é garantir a saúde respeitando as práticas tradicionais e o direito constitucional em si. Eu gostei muito dessa imagem que eu tirei do YouTube, por causa que ela representa o que é aquele quintal, aquela horta em que tem várias ervas tradicionais medicinais que a gente usava, que nossos avós usavam, que nossas mães usavam para fazer os chazinhos, os melaços e tudo mais para tratar a gente, né? A tratar-nos quando éramos criança, quando precisávamos de alguma medicina. E às vezes colocar medicina tradicional e medicina ocidental sempre gera briga, como a gente já viu anteriormente. A questão da biomedicina e da medicina tradicional geralmente gera briga. E o que as políticas em si citadas, elas reforçam é que elas se juntem, elas se completem, porque uma completa a outra, não tem para onde fugir. Lógico que respeitando a tradicionalidade de cada povo. As parteiras quilombolas como patrimônio vivo também. Assim, a gente ouviu falar muito sobre as parteiras indígenas, as parteiras ribeirinhas, mas as parteiras como saberes ancestrais dentro da concepção quilombola, ela também tem a sua importância. Por quê? Porque ela, além de tudo, ela é um patrimônio imaterial, ela tem uma resistência cultural e ela é integrada ao sistema SUS. Então, aqui, na questão das parteiras como patrimônio vivo, elas fazem parte de toda essa tradicionalidade que nós temos enquanto partejar. Minha avó e minha mãe diziam assim que, né, que não é a profissão que te escolhe, não é você que escolhe a profissão, é a profissão que te escolhe. E no caso do partejar, não é para qualquer uma realizar e ajudar no parto. É para quem realmente é escolhido para ajudar aquilo. Se você não tem um vínculo, se você não sente, como diz
o desenho animado, se você não tem tchan, né? Como é que você vai desenvolver? E parteira, ser parteira em si, ela é uma escolha. Você é escolhido para aquilo. Por quê? Porque ela vai acompanhar toda a questão do parto, ela vai acompanhar toda a questão da evolução da gestação, de como que está sendo levado. E isso é importante, porque principalmente nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades quilombolas de difícil acesso, nas comunidades indígenas de difícil acesso, se você não tem o seu ponto de apoio, que são os agentes comunitários de saúde ou as parteiras dessas comunidades, você fica com difícil chegar lá, porque a saúde, principalmente a saúde medicinal, ela não tem acesso tanto quanto tem as que já estão na comunidade. Então, é importante sim valorizar esses saberes ancestrais, integrá-las ao sistema, respeitá-las dentro da sua resistência cultural e, principalmente, fazer com que elas sejam valorizadas. Por quê? Porque dentro desses desafios estruturais e políticos de saúde, a valorização financeira e social ela é muito importante para uma parteira. Ela precisa também, ela está dando um serviço social, mas ela precisa ser reconhecida financeiramente, porque quem ajuda no parto, ela sabe que é difícil, ela sabe que é complicado, ela sabe que tem que ter uma prestação de serviço, uma doação para a comunidade em si, porque não tem dia, não tem hora, não tem chuva, não tem sol, não tem nada que a impeça. Integrá-la junto à criação do SUS, junto ao SUS, com espaços seguros e casos de parto necessários para atendê-las, para treiná-las e para apoiá-las. E a proteção territorial, como eu já falei, né, a questão da terra. A terra em si, ela tem uma representatividade muito grande para os povos tradicionais. No caso dos quilombos e no caso das áreas indígenas, é necessário sim fazer reconhecimento de suas terras, da sua demarcação, para eles poderem trabalhar essa terra, poder fazer com que essa terra ela produza também resultados para gerações futuras, como dentro da preservação e dentro da questão do cultivo das plantas tradicionais, porque cada um das plantas medicinais, desculpa, porque cada um tem o seu espaço, né? Tem a sua colaboração como um todo. A inclusão na expectativa em si, nessa perspectiva de impactos das políticas inclusivas dentro dessa contextualidade das populações vulneráveis em si, as políticas afirmativas como um todo, ela tem um cenário educacional, dentro do cenário educacional brasileiro, uma importância relevante, principalmente quando se trata das pessoas quilombolas, das pessoas negras, né? Que faz com que elas interajam. Eu estava vendo uma reportagem um tempo desse, vendo não, uma informação que eu recebi de uma colega, que ela falou assim que a educação do povo quilombo, que mora dentro do quilombo, ela é diferente da educação daquela pessoa negra que mora na cidade. Eu achei bastante interessante isso. Por quê? Porque dentro do quilombo, a escola em si, dentro da comunidade quilombola, a cultura em si é de um jeito e aquela pessoa negra desse quilombo diferente daquela que mora na cidade, porque aquela cidade ela tem acesso a N coisas e quem está no quilombo não. Então, essa questão das cotas em si, desse acesso das políticas afirmativas para esse povo, para essa cultura, para essa organização, ela veio tentar igualar tanto o que está na cidade quanto o que está no quilombo dentro de um único objetivo: proporcionar a qualidade de ensino, seja no ensino superior, seja em concurso público, seja em qualquer autarquia do governo federal ou municipal ou estadual. E as terras, como já foi ditas, como identidade, né? A educação ela é valorizada dentro do território. Terra é terra, casa é casa, comunidade é comunidade, mas a terra em si, ela é identificada com a identidade da pessoa onde ela está. E o acesso qualificado dentro das cotas e programas de permanência são essenciais para garantir esse ingresso. Mas também, né,
para incluí-las em todo o sistema. Quantas e quantas pessoas que foram beneficiadas já com essa questão das cotas, agora são grandes pessoas, grandes seres que estão contribuindo com a comunidade, com a sociedade em si. Porque podem falar, podem debater, podem diminuir, mas a questão das cotas em si, elas vieram sim para transformar. Lógico que é pouca, que é injusto, né? Às vezes é justo, às vezes não é injusto. Mas, assim, dentro da quantidade em si é necessário e é transformador, sim, para quem consegue fazer e usufruir desse benefício adquirido. Pegando em consideração também a questão, né, do rumo a um Brasil equitativo, a intersetorialidade, justiça e diversidade, as forças das raízes, ela também é um convite à ação. A gente precisa entender a cultura. No caso aqui da imagem, nós temos o povo Ramone, né, que é um povo cigano. O povo cigano em si também está dentro dessa construção, porque eles são uma sociedade organizada, eles têm a cultura própria, eles têm os hábitos próprios, eles têm a comunidade própria e várias culturas em si ciganas. Não existe somente uma, existe mais 5, se eu não me engano, salvo engano. O E4 é 5 tipos, mas esses tipos, cada um dentro da sua concepção estrutural e social, dentro das suas hierarquias, dentro das suas condutas e dentro da construção da sua equidade como base social. E isso que é importante, porque políticas públicas elas têm que ser interseccionais, comprometidas com o coletivo e a ação concreta para que tudo que possa ser colocado no papel seja realizado, né? Dentro para que haja uma sociedade justa e igualitária. E isso que é importante, porque cada escolha política, pedagógica cotidiana é uma oportunidade de construir um Brasil mais justo com a sua população, reparando os seus erros e movimentando o Brasil para o futuro. E com isso nós estamos terminando esta aula. Até a próxima e boa noite.